Anjos da Guarda, segurança ativa e inteligente. Com formação inicial em Publicidade e Propaganda, complementada por um curso tecnólogo em Segurança Privada e MBA em Gestão de Segurança Empresarial, Rogério de Souza Freitas acumula aos 54 anos uma vasta experiência de 34 anos dedicados ao setor de segurança. Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, ele é um nome de destaque na comunidade de segurança empresarial de Minas Gerais. Reconhecido por sua expertise e contribuições significativas. Rogério desempenhou papéis de liderança em várias organizações renomadas, incluindo a Etra Automotive Systems, RHI Magnesita e Grupo Renault do Brasil atualmente. Ele é diretor do Grupo Anjos da Guarda. É com grande satisfação que convido Rogério de Souza Freitas para o palco para a abertura desse evento. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado e um bom dia a todos do Centro-Oeste e de Minas Gerais. Só um adendo aqui, né, atualmente na Anjos da Guarda. Né? A primeira pessoa, né, que sobe para falar para vocês tem uma missão de aquecimento, né? Para aquecer o público, para deixar em condições para as palestras. Né, o comandante ele até me sugeriu, Rogério, vamos pagar flexão, vamos todo mundo agitar, fazer de pé um 2, sentado um 2, mas não é o caso aqui. Né? Sejam todos muito bem-vindos, colegas de empresa, colegas de segmento, da segurança, autoridades da Polícia Militar, da Polícia Civil, de órgãos públicos, amigos, né, conhecidos nossos, muito obrigado por estarem aqui. Para a gente falar de segurança. Hoje é um dia para a gente falar de segurança. E o tema, como aliar a gestão com a tecnologia e o capital humano na segurança privada. É muito simples, é muito fácil, não é? Trabalhar com pessoas é muito fácil, não é? Seja na área pública, seja na área privada, seja na segurança ou em qualquer outra área, é muito fácil você fazer esse alinhamento, principalmente quando você tem o fator humano. É ou não é? Não é. Né? O ser humano, como a gente ouve dizer, é uma caixinha de surpresas. E ele é mesmo. E para fazer esse alinhamento, para ajudá-los a entender um pouquinho desse alinhamento, eu vou contar para vocês a trajetória da Anjos da Guarda. Vou contar para vocês um pouquinho da nossa história e como que a gente chegou onde estamos. Como vocês viram aqui no vídeo e foi falado, é uma empresa com 37 anos de atuação. Um grupo com 4 empresas preocupadas, voltadas para a segurança. São 37 anos, né? Eu já posso falar 38, que daqui 3 meses são 38 anos, dedicados à segurança. E essa trajetória ela nunca foi fácil, né? Ela nunca foi tão simples. Ela teve seus percalços, mudanças, alterações, e é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, para entender essa trajetória, entender essa dinâmica. Essa era a nossa logo no início, quando a empresa começou. Ela talvez não teria esse nome, não teria essa logo. Né? Alguns aqui já estiveram em outros eventos, já conhecem essa história, mas alguns aqui não conhecem, e serve até como treinamento de integração, Wanderson. Essa história, a Anjos da Guarda poderia ter outro nome, mas graças à intervenção da dona Diva, a mãe do nosso CEO, a nossa madrinha, nós não chamamos Gangue do Afonso. A Anjos da Guarda era para ser a Gangue do Afonso. Porque em Belo Horizonte, em São Paulo, tinha uma empresa que chamava Fonsecas Gangue.
Fonsecas Gang era a empresa que ia para Belo Horizonte para fazer eventos, fazer a segurança de eventos. E o Afonso, conhecendo a empresa, conhecendo o proprietário, ele achou aquilo interessante, né? Ele já estava no meio da segurança de eventos. Ele está aí, Afonso Gang. Imagine, Cristina está trabalhando aonde? Na Afonso Gang, na gangue do Afonso. Né? Ô Cleiton, onde você trabalha? Na gangue do Afonso. Graças à intervenção da dona Diva, nós não fomos agraciados com esse nome. E ela falou, meu filho, anjo, anjos da guarda. E assim ficou, né? Estamos na trajetória há quase 38 anos. Era para ser assim, mais ou menos. Era para ser desse jeito, maluco. Não é bom. E aí vamos começar... Oi? É isso. Foi difícil de achar. Foi difícil de achar. Então, pessoal, para fazer esse alinhamento, vamos começar a falar do capital humano, que é um dos recursos mais difíceis, né? Alguns fazem um paralelo e até um questionamento. Qual que é o mais difícil? É o capital humano ou financeiro? É o recurso financeiro ou é o recurso humano? Vamos começar a falar do capital humano, que eu considero o mais complexo. Ele talvez não seja o mais difícil, mas ele é o mais complexo. Senão não existiria psicólogos, psiquiatras, tratamentos, né? Então o ser humano é o mais complexo. Então a Anjos da Guarda chegou num determinado momento que o pensamento foi, vamos tratar do nosso pessoal, vamos cuidar, vamos ser humanos. E a pandemia ajudou muito isso. Né? Na pandemia, a empresa não demitiu um funcionário sequer por conta da pandemia. Demitiu aqueles que normalmente seriam demitidos, né? O ciclo natural dentro da empresa, mas não pelo motivo da pandemia. E a pandemia ajudou a gente a ter uma preocupação maior com o nosso funcionário na ponta da linha. E aí a empresa foi criando recursos. Como que esse funcionário vai falar conosco? O telefone não está dando, o e-mail não é o mais adequado, a demora no atendimento dele. Vamos fazer um portal do colaborador. O portal do colaborador, ele entra, ele faz a solicitação que ele precisa, ele pede um documento, ele insere um documento, ele envia um atestado, ele pede alguma verificação de hora, de benefício, enfim, é a tratativa dele com a empresa via portal. E ganhamos agilidade com isso, muito rápido. O retorno passou a ser muito rápido para o funcionário, e ele não leva mais aquele problema para o cliente, demorou para isso, não recolheram ainda meu atestado. Não, está tudo no portal. Projeto Árvore dos Desejos, aqui está só o número do primeiro ano do projeto Árvore dos Desejos. Estes são os números. O que é Árvore dos Desejos? Todo funcionário da Anjos da Guarda acessa o portal e ele escolhe um desejo entre 13 itens. Desses 13, tem lá a máquina de lavar, tem geladeira, final de semana em pousada, TV, sócio-torcedor, enfim. 13 itens, ele escolhe um, e isso fica no sistema. Todo mês a empresa faz 2 sorteios e 2 funcionários são contemplados com o que ele desejou. Tem critério? Tem. Não pode ter uma punição nos últimos 3 meses e não pode ter falta injustificada nos últimos 3 meses. Isso ajuda demais. O funcionário não quer errar propositalmente, ele não quer ser punido, ele não quer faltar injustificadamente, porque ele perde a vez no sorteio. Então, no primeiro ano, 21 ganhadores, porque começou, né, a gente sorteando 1, aí a gente viu que era interessante, vamos colocar 2 por mês, no primeiro ano em dezembro, vamos fazer 3 em dezembro, é Natal, então, nesse primeiro ano, foram 21 contemplados, um programa que era para ser temporário. Se eu não me engano, ele teria uma duração de 6 meses. E já vamos aí para o 4º ano que ele está em andamento. E entrega. Nós entregamos, né, mandamos entregar quando é um desejo de maior porte, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma TV, ele recebe em casa. Mas a gente pede ao cliente uma licença para fazer uma entrega simbólica lá no setor dele. Então a gente entrega o checão, né, do Faustão, com aquele brinde, se o cliente autorizar e quiser participar da foto,
né? A gente pede licença para ele. E preocupado também com o funcionário, ele tem os filhos, ele tem os beneficiários. Então, nós vamos colocar para esses filhos até 11 anos de idade um kit escolar. E isso todo mês de janeiro é entregue para esses filhos de funcionários. Acredito aqui que temos funcionário aqui que já tem recebido para levar para casa. Recentemente, né, o nosso coordenador Túlio foi o primeiro contemplado com esse programa que recém começou, que é boas-vindas para aquele bebê que está chegando, o que chegou. Né, a filha do Túlio nasceu, se não me engano, semana passada, a Marina, e ele foi contemplado com esse kit, foi o primeiro funcionário a recebê-lo. E aí vamos preocupando ainda com essa mão de obra, vamos preocupar com a ponta da linha, com a saúde desse pessoal. Então vamos desenvolver programas, a segurança do trabalho na ponta da linha, está aqui o nosso engenheiro de segurança do trabalho, o Otanil, acompanhar essa ponta da linha através de intervenções que nos ajudem também. Essa aqui foi uma intervenção no cliente, onde foi medida glicemia, pressão, peso e orientações para aquele profissional se ele tinha alguma intercorrência nessas medições. A questão da descompressão e descontração, o nosso CEO, de vez em quando, ele aparece lá com o sanfoneiro, com o violinista, com o senhorzinho do picolé, esse eu acho sensacional, né, Ariane? No calor, o Afonso cata o senhor do picolé, com o carrinho do picolé na rua, e fala aqui, vem cá, entrega um para cada um aqui dentro do prédio, e todo mundo vai comer picolé lá dentro do nosso edifício. Eu acho isso muito bacana, muito sensacional. Aqui está a galerinha lá do RH com o picolé. A presença, né, como eu falei da segurança do trabalho, a presença da segurança do trabalho constantemente na ponta da linha, para orientação sobre o uso de EPIs, orientação nas condutas, o que fazer, o que não fazer, uso correto. A preocupação com o meio ambiente, né, a adoção de mecanismos, de meios, né, nós começamos a trabalhar com veículos elétricos na ponta da linha, no cliente, e até com blindados. Né, tem operações que são mais robustas, mais complexas, que exigem a viatura blindada. Então, a gente, com a preocupação com o funcionário, a conversa com o cliente, falou, ó, essa operação ela é complexa, precisa de um veículo blindado. A preocupação com aquele ser humano que está ali dentro, né? E a preocupação com o meio ambiente, com a adoção de veículos elétricos. Vamos investir em treinamento, então esse capitão humano precisa de treinamento. Esse aqui é um dos, né, que nós realizamos, esse foi na própria sede, trouxemos funcionários de diversos clientes para participar da identificação e manejo de animais peçonhentos. Vários funcionários nossos, em diversos clientes, participaram. Funcionários em mineradoras, funcionários em condomínios. Rogério, em condomínios, sim. Belo Horizonte, região ali, metropolitana, nós atendemos praticamente todos os condomínios, poucos os que Anjos da Guarda não está, e boa parte deles tem uma vegetação muito grande. E aí os animais peçonhentos vão aparecer. E aí? O vigilante vai capturar? Não, mas ele sabe o que ele tem que fazer, como agir, como ele orientar aquele cliente. Investindo ainda no capital humano, nós criamos o Bootcamp. Anualmente, nós levamos todas as lideranças nossas lá para Belo Horizonte. Por que levar para Belo Horizonte? A nossa sede é lá e nós temos lideranças espalhadas no estado inteiro. O Christopher é o regional aqui do Centro-Oeste. Christopher reside e tem todo o material, equipamento, viatura para atender essa região. Ele atende os nossos clientes que estão aqui. Né? Aqui da nossa região, identifiquei aqui a Roberta, que está aqui, que é cliente nossa. O Reinaldson, que está aqui, também cliente nosso. E o Christopher é o regional que atende as cidades do Centro-Oeste. E o Christopher está aqui, ó. Né, Christopher? Participou conosco do nosso bootcamp de liderança. Fizemos o bootcamp de operações. E agora, para o finalzinho, início do próximo ano, a gente já está planejando o próximo bootcamp.
Treinamentos, levamos os nossos funcionários para a sala de aula. Tem o treinamento prático, tem o treinamento teórico. Aqui, nessa foto, um dos treinamentos lá na Fundação Dom Cabral, no Alphaville, Lagoa dos Ingleses. Foram 80 profissionais treinados em um dia, mais 80 no outro dia, 160 em 2 dias. E isso a gente faz semestralmente, como nesse setor, por exemplo, além de outros. Treinamento operacional, esse lugar aqui o Coronel Naves conhece muito bem, né, o nosso parceiro da Escola Brasil. Nós fazemos também treinamentos de tiro prático para alguns clientes, para alguns funcionários. Treinamentos para o nosso pessoal de operação e pessoal administrativo, treinamento imersivo, né? A Vanessa não gosta que eu falo que esse aqui é o treinamento das cabritas, mas foi uma imersão que nós fizemos, muito bacana. O senhor lá dessa fazenda, dessa criação de cabras, ele explicou o processo da extração do leite, o queijo, os produtos, e a gente levou isso para dinâmicas comportamentais, dinâmicas de desenvolvimento para a nossa equipe do time administrativo. E a gente comemora também, né? As conquistas precisam ser comemoradas. Cada ano que a gente passa, ele precisa ser comemorado. A gente entende que as pessoas, as empresas precisam ter o seu momento de comemoração, de confraternização sadia. Então a gente sempre comemora as conquistas. É o aniversário da empresa, é a ISO, a certificação ISO, a recertificação, a GPTW, então nós precisamos comemorar. E aí, aliado, né, o que mais que a gente traz para esse alinhamento? Parcerias. Parcerias também saudáveis, de sucesso, que vão nos ajudar a alavancar, a melhorar a operação, a melhorar a ponta da linha, a melhorar a entrega dos nossos serviços. Parcerias que vão nos ajudar com contatos institucionais, relacionamentos institucionais, parcerias que vão nos ajudar e que a gente possa ajudá-los também, né? No caso da Depatri, a gente tem um estreito relacionamento, né? Nós pudemos ajudá-los também. A empresa conseguiu uma doação de drones, né? Nós doamos drones para eles, HDs e vários equipamentos, porque a gente ajudando, a gente também consegue ser ajudado. A mesma coisa nesse pelotão, né, da Tenente Jéssica, lá no Alta Vista, em Nova Lima. Essa foto foi quando instalou os primeiros monitores, né? Já são 6 monitores que estão instalados lá, que a Anjos da Guarda proporcionou para o pelotão. É para eles e a gente sabe que volta para a comunidade. E a comunidade somos nós que participamos dela com a segurança nos nossos clientes. O Cleiton, que é o nosso regional do sul de Minas, né, ele que está nessa foto, nós participamos de diversos grupos de segurança para entender o que o segmento está falando, qual é o problema naquele momento do segmento. Aqui é um grupo lá do sul de Minas, a gente participa do Cianva, que é no Vale do Aço, a comunidade de segurança empresarial, né, que tem alguns colegas aqui, como o Ezio e outros, o Marcelo, que participam conosco também, o Comitê de Segurança e diversos outros grupos, para a gente estar atualizado com o que está acontecendo na segurança. E aí, feitas as parcerias, preocupamos com o capital humano, feitas as parcerias, nós entendemos que é preciso medir. Se você não mede, você não consegue fazer gestão. Você precisa ter números, você precisa ter dados. Como vai tomar uma decisão sem ter dados na mão? E como o Afonso sempre fala, na Anjos da Guarda os dados estão na ponta dos dedos, que é só pegar o celular e abrir os nossos BIs com os indicadores, com os números, com os dados, os acompanhamentos, né? Esse exemplo aqui é um acompanhamento de hora extra, que a convenção nossa estabelece um limite. Tudo bem, é limite, mas onde você vê que esse limite foi atingido? Né? Então, isso fica lá na nossa empresa, para gestão à vista, no nosso setor, no núcleo de apoio da operação, 24 horas para acompanhar. E aí partimos para a preocupação com o social. Projeto Palmas. O Projeto Palmas, ele foi criado para ajudar a sociedade na busca de pessoas desaparecidas no estado de Minas Gerais. É um banco de dados público.
Está lá para quem quiser pegar os dados daquelas pessoas desaparecidas, a foto, nome, a idade. O que a empresa fez? Ela puxou aqueles dados, aquelas fotos, porém, aquilo vem num cartaz, né, com a foto, o nome da pessoa desaparecida. Nós criamos um mecanismo, um robô que retira esse nome da foto, retira esses dados e deixa somente a foto da pessoa procurada. Né, o HNet, que é um dos nossos da tecnologia, acho que ele está ali fora, está ali em cima, né, HNet? O HNet foi um participante ativo nesse processo. Ele retira essa foto e isso vai para o nosso banco de dados dentro desse carrinho. É um carro elétrico. Ali atrás tem um computador. O banco de dados das pessoas desaparecidas, depois de tratado pelo HNet, vai para esse computador. E essa câmera que tem ali em cima, ela busca, né, o veículo sai pela rua, ele para em algumas regiões de movimentação em Belo Horizonte, como rodoviária, Praça da Estação, restaurante popular, e ele fica ali girando. Essa câmera gira 360 graus. Encontrou um rosto que está no banco de dados. Deu acima de 86% de similaridade, envia para a nossa central, para o SICOM, e o SICOM informa a Polícia Civil de que o fulano de tal foi encontrada na seguinte coordenada geográfica, seguinte endereço. Aí a Polícia Civil vai buscá-los. Rogério, vocês encontraram alguém? Alguéns. Encontramos alguns. Aqui, 7 encontrados, que estavam realmente desaparecidos. Por que realmente desaparecido, Rogério? Porque nós encontramos 15. Dos 15, os 7 estavam desaparecidos, 8, ou era o banco de dados que não estava atualizado, a pessoa já tinha sido encontrada, a família não avisou, ou pessoas que querem ficar desaparecidas, né? Eu nem sabia que existia isso. Tem gente que não quer ser encontrado. E esse projeto é um orgulho da empresa, né? Por que Palmas? Alguém saberia dizer por que Palmas? O projeto Palmas, o nosso senhor tem uma visão também que eu vou te falar, tá? É um negócio formidável. De férias, na praia, lá sentadinho debaixo do guarda-sol, comendo camarão, ele ouve palmas sendo batidas e vai entender o que é uma criança que estava desaparecida e entendeu que ali bate-se palma para informar, né, aquele público na praia de que há uma criança desaparecida e isso chama a atenção dos presentes. E ele volta das férias e adivinha, já tem o nome do projeto, Projeto Palmas. Então, ele remete a essa prática que o pessoal faz no litoral. A gente vai para o social e a gente tem que preocupar com os nossos, né? Essa foto aqui, eu gosto muito dela, que ela tem um simbolismo muito grande. Ela traz um simbolismo muito grande. Também da família do Sr. Afonso vem aquela preocupação com a família, com o funcionário, com a família do funcionário em casa. E aqui eu faço questão, todo cliente que a gente vai implantar, a gente faz uma reunião de kickoff. E essa reunião de kickoff eu faço questão de levar essa plaquinha aqui. Não com o número 8, nesse caso aqui era um cliente que eram 8 funcionários. Vão ter placa com 10, com 16, com 29, com 40, com 66. Ali é para aquelas pessoas que estão no kick-off, os nossos funcionários verem e saberem, são 8 famílias que estão conosco. 8 famílias que estamos trazendo para dentro da empresa ou que estamos mantendo dentro da empresa. Toda reunião de kick-off, essa placa vai para lá. A presença da direção, da alta direção. Nós não deixamos de estar presentes. Não adianta falar assim, ô Christopher, vai lá e implanta o posto. Ô Edson, vai lá e se vira e faz a implantação. Que hora que é, Rogério? É 00:01 a implantação. É de sexta para sábado. É de sábado para domingo. É no feriado. Nós fazemos questão de participar. Eu trouxe essa aqui porque foi um grupo que era praticamente o mesmo cliente, né? Clientes da mesma família. E foi no mesmo dia, ou melhor, na mesma noite, né? Então o Afonso foi lá fazer a implantação no Instituto Iotim, com a equipe,
E eu fui fazer implantação na época na Itaminas, 12:01. Sempre, né? Segurança, troca 12:01. Projeção da marca. Então, nós precisamos mostrar que nós estamos no mercado, né? Então, a gente tem, anualmente, montamos um stand na Super Minas. Recentemente, o ano passado, começamos com o stand no Seg Summit em São Paulo, né? Já era, como eu falei, já era um prelúdio, né, do que viria para frente em São Paulo. Nossa presença na Super Minas, né, exposição da marca com a Torre UI, com o sistema Olhos de Anjo. Tecnologia, então a gente começa a voltar para desenvolvimento, para tecnologia, isso foi desenvolvido dentro de casa. O Totem Olhos de Anjo dá um caráter ostensivo para a vigilância. Ah, Rogério, posso ter só câmera ali naquele cantinho, sim, mas você não dá um caráter ostensivo, né? Inclusive, um desses totes aqui da foto é de um cliente nosso que está aqui, o Marcos, né? Obrigado pela presença, viu, Marcos? E a implantação do Instituto Iotim foi bem bacana, porque ela foi parar na Times Square, lá em Nova York, porque para a gente foi um marco. Poxa, o Instituto Iotim, conhecido como o maior museu a céu aberto da América Latina, então nós temos que colocar isso lá na América, lá na Times Square. E o vídeo foi certificar o que a gente já fazia. Nós já tínhamos processos muito bem definidos, a gente precisava da certificação. Para carimbar, pá, você tem ISO 9001. E nós fomos certificados o ano passado. Semana passada, nós passamos pela auditoria de manutenção do certificado, foi mantido com louvor, com nota 10, né, sem nenhuma não conformidade. Então, nós continuamos com a certificação ISO 9000 e somos um Great Place to Work. É uma empresa maravilhosa para trabalhar. E sabe o que é bacana desse selo? Sabe o que é bacana desse certificado? Quem certifica como GPTW uma empresa são os funcionários. É uma pesquisa que é distribuída para todos os funcionários. É preciso existir um percentual mínimo de respostas e esse percentual mínimo é que te faz receber ou não esse certificado. E nós fomos, por 2 anos consecutivos, agraciados com esse certificado, com quase 90% de índice de aprovação pelos nossos funcionários. Que é melhor do que isso? É o próprio funcionário certificando a nossa empresa. E aí a gente vai ficando grande, vai ficando robusto. Levar um carro numa prancha, num reboque, já não dá. A gente precisa de uma cegonha. E aí você começa a precisar trabalhar as estruturas internas. Como é que está a minha logística? Como é que está meu setor de compras? Como é que está estruturada a nossa segurança do trabalho, a nossa tecnologia, RH, operação? E vai ganhando robustez. E aí vai chegando gente, né, Hermes? Vai chegando gente, vai chegando o superintendente de operações, vem a contratação de pessoas-chave que a gente entende, né, que entende do negócio, entende da operação, como o Edson e como outros que chegaram para trabalhar conosco. Reforço no time administrativo, de RH, de financeiro, de comercial e dos diversos outros setores dentro da empresa. E aí a gente começa a participar fora. A nossa presença, a nossa busca, né? Vamos voltar para a tecnologia, então vamos buscar tecnologia, vamos buscar estarmos inseridos no meio da tecnologia. A Exposec é tecnologia, é segurança, são parceiros, são colegas, é conversa, é entrosamento, é conhecer coisas novas, é conhecer boas práticas do mercado, e não só a Exposec, como outros eventos que a empresa tem participado, assim como a ISC Las Vegas, né? Eu estive lá esse ano, em abril, uma experiência muito bacana, muito formidável, muito interessante, exatamente para ver o que o mercado tem de tecnologia para trazer, para ver o que é aplicável para o nosso mundo, para o nosso meio. Temos agora lá em Belo Horizonte um outro edifício que é o Hub de Tecnologia. O nome já fala, é para tecnologia. E eu convido a todos aqui a nos visitar e conhecerem o Hub de Tecnologia.
Isso é só para mostrar, né, o que a gente viu, o que a gente vê lá fora. Essa é a Aura, é uma humanoide que tem na The Sphere, lá em Las Vegas também. E aqui o que ela está falando é basicamente quem construiu, quem a construiu. Ela está conversando com a Hillary, que é a mocinha que estava ali do lado, e explicando que ela é feita como se fosse um Lego, né, de componentes, pequenos componentes, porém é um Lego com mais eletricidade e menos peças coloridas. E aí o Hub, né, como eu falei, o Hub de tecnologia está lá, ficam convidados todos vocês para nos visitar. É exatamente o que o nome fala, nós buscamos a tecnologia para apoiar na segurança do nosso cliente, na ponta da linha, segurança eletrônica, aliada àquele ser humano de segurança que está lá. E aí veio o primeiro WASP, né, como o vídeo aqui passado mostrou para vocês como foi. O primeiro WASP foi um sucesso, então nós falamos, vamos levar esse WASP para outros lugares, para outras edições. Veio o WASP Pouso Alegre, o WASP Sul de Minas, desculpe, que ocorreu em Pouso Alegre. E na sequência, esse ano, um novo WASP que foi para o segmento de mineração e siderurgia, inclusive alguns palestrantes que lá estiveram, estão aqui conosco hoje também. E agora, no meio do ano, nós tivemos o que a gente chama de ESPão, né? É o WASP maior, a edição que também foi um sucesso, né? Muitas pessoas presentes para a gente falar de segurança. E aqui vocês estão fazendo a história do nosso WASP Centro-Oeste. Vocês fazem parte dessa história com a presença aqui hoje. Gente, é muito fácil fazer esse alinhamento do capital humano com tecnologia para a segurança privada. É muito simples. Alguém aqui não é da área de segurança ou não trabalha diretamente com a segurança? Ninguém. Então todo mundo aqui já sabe o que é ser acordado de madrugada, já sabe o que é ser chamado no sábado, no domingo, no feriado. É muito fácil, não é? Então, o que eu quis colocar para vocês aqui é a trajetória da Anjos da Guarda nos últimos anos, como que ela trouxe esse capital humano para próximo, como que ela colocou isso na ponta da linha, levou para o vigilante, para o porteiro, para a recepcionista bilíngue, para o técnico de segurança, nos diversos contratos que nós temos. Entendendo essa trajetória, a gente consegue trazer para o dia a dia das diversas empresas, das diversas situações. E o principal, pessoal, é o tratamento humano. Família. A gente eu tenho um orgulho muito grande de poder ver que está ali o nosso CEO com a família. Está ele, a esposa e a filha participando do evento. Poderia estar ali só ele, né? Mas é a família, é a preocupação. É a dona Vânia, quando está preocupada lá com alguém lá da empresa, me fala sobre fulano, como é que ele está? Eu sei que ele está doente, ou eu sei que nasceu o neném, como é que está isso, como é que está aquilo? Aí ela vira, eu fico pensando, nossa, como é que ela sabe disso, gente? Como que ela está preocupada com isso? E isso é formidável. Então a gente entende que é uma família, né? E eu acho que esse alinhamento ele tem muito a ver com família. A gente preocupar com a ponta da linha como se fosse nosso filho, como se fosse um ente de casa, é ser humano. Então, a gente precisa preocupar. Então, tudo isso que vocês viram aqui é, resumido, preocupação com o ser humano. Afinal, nós somos anjos da guarda. Não podemos deixar o ser humano de lado. Obrigado pela presença, pessoal. Agradeço muito a vocês e que tenham um dia muito proveitoso e maravilhoso aqui para falar de segurança. Muito obrigado. Anjos da Guarda, segurança ativa e inteligente.